Adorável Rotina e hoje é muito especial. Aliás, todos são, né? Todos os episódios são especiais e esse também, como sempre, vai ser muito especial. Mas vamos começar então? Bora? Bora lá para mais um podcast da Adorável Rotina? Então, olá pessoas queridas que fazem parte dessa nossa adorável rotina. Para quem já é de casa, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e esse aqui é o podcast da Adorável Rotina. E hoje nós temos que fazer temos apresentações a fazer. Temos gente que vocês já conhecem aqui, o Emanuel, que está aqui, ó. Aqui, mas aqui, vocês estão vendo duas pessoas novas aqui. Vou apresentar a Nath LMRs nas redes sociais, @NathMRs. A Nath é a nossa co-host, ela faz parte da nossa equipe, trabalha junto conosco na assessoria. E hoje, quem veio? Marcela. Sim, a Marcela que vocês ouviram do outro podcast, lembram? Do nosso segundo episódio que nós fizemos com o Emanuel. Vocês ouviram falar muito da Marcela, então a gente resolveu o quê? Chamar a Marcela para fazer esse podcast e ela falar também. Então, Marcela, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de te receber, junto com o nosso querido Emanuel, que já está de casa praticamente, já tem os fãs, né? Um monte de gente já mandando mensagem para ele contou algumas histórias, a gente ficou muito encantada de te ouvir, de te conhecer através dele. Sim. Então, a gente está muito feliz de te receber aqui. Legal. Muito obrigada assim como pelo a Nath, convite. a gente que está feliz de... Esperemos contribuir aí com vocês. Certeza. Bora lá, gente. A gente tem muito assunto hoje, né? E a gente se emociona. Da último programa a gente não queria ir embora. Sim. A gente seguiu aqui, foi indo, acabou o programa e a gente continuou. Então... Vocês lembram, né, no último programa que a gente fez aqui, que o Emanuel participou, ele contou algumas histórias, inclusive falou sobre a experiência, né, que vocês têm como empreendedores. Sim. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que funciona, assim, o trabalho de vocês. A gente sabe que o Emanuel tem um trabalho que ele faz de consultoria, que, por acaso, sou uma das, né? Uma das pessoas que ele ajuda a... O que a gente faz mesmo? Desenvolver. Como é que tu criou um novo nicho pra mim? Como é que Estrategista. Ele é meu estrategista emocional. Ele é estrategista. É meu estrategista emocional. Sabe por quê? Porque ele coloca as minhas emoções nos lugares certos. Sim. Ele não diz, sabe? Ele me ajuda a trabalhar as emoções que estão ali, só dizendo onde é que elas vão ficar mais interessantes. Onde elas serão melhores aplicadas, Exatamente. Né? Aplica aqui que aqui dá resultado. Cara, tu é meu estrategista emocional. Sim, ele é mesmo. Ele é bom. Quer começar? Então pode abrir Vamos lá, então. Abre os caminhos aí contando. Damas. Sou, então, meu nome, para quem não me conhece, quer me seguir nas redes sociais, sou a Marcela Rocha Mantovani Araújo. Sou chefe de cozinha, empresária, empreendedora, professora, casada, mãe, né? Mãe da Martina e da Clara. Conheci o Emanuel fazem 18 anos. Ali a gente criou nossa primeira sociedade. Eu sempre digo que eu conheci a pessoa certa cedo demais, né? Porque eu era muito nova e ele também. Então, a gente tinha os mesmos objetivos de vida, né? O principal, que era fazer nossa família. Eu vou ter que entregar para minhas amigas, meus amigos. Gente, eu conheço a Marcela de pequenininha. Eu era babysitter. Isso que significa que nós somos... Eu sou jovem. Somos. Eu era jovenzinha também. A mãe dela é uma das professoras assim mais conhecidas e respeitadas, né, da região carbonífera. Foi diretora do Assis, né, da escola, da maior escola da... E era uma maneira que eu tinha de fazer um dinheirinho. Eu fazia babysitter. Era muito legal, e assim, ter ela aqui contando essa história. Nossa, me enche de orgulho. Legal, tô muito, muito feliz, realmente, assim. É bom ressaltar que a gente só descobriu dessa história depois que a gente já tinha iniciado o trabalho juntos. A gente começou a trabalhar, porque primeiro que ele começou a falar e eu me encantei. Eu adorei a história do Emanuel. De repente ele falou, sou de Charqueadas, ponto. Deu, não precisava ele falar mais nada. É da tua terra. É do meu lugar, é do meu chão. Aí daqui a pouco a gente começou a conversar. Eu sou de lá, mas qual família? Porque o interior é assim, qual é a tua família? Aí ele assim, eu sou casada com a Marcela, da professora Ideni, conhece?
Aí então, tu Deu. usou eu como Foi. teu currículo? Meu currículo Não, tu a gente estava. já tinha Não, a gente já assinado o tinha contrato, assinado. Só que quando ele falou, tipo assim. Mas foi uma coincidência, né? Não, eu não sei, amiga, eu não sei aquela dizer as coisa que a gente coincidências. sempre Se fala, isso é né, coincidência Márcia? ou. Uma coisa vai puxando a outra. Mas, ô, né? Márcia, é Sempre legal fala isso que tu falou, porque lá em Charqueadas, ele é o marido da Marcela, mas quando a gente sai de Charqueadas, que a gente vai viajar, que ele tem muito cliente fora dali, obviamente, né? Aí eu sou a mulher do Emanuel, entendeu? Aí é diferente. Daí eu chego nos lugares... Mas é isso que é o Eu legal, sou a mulher né? do Emanuel, tá, Isso é muito gente? Daí eu bacana. levanto meu dedinho. Vocês podem olhar pra mim, por favor? É eu. Não, mas é muito legal isso, assim, porque a gente veio de um ambiente em que família tinha um valor muito importante, assim. Nós estávamos, antes de começar o programa, a gente estava relembrando isso, né? Que na nossa infância, lógico, eu sou um pouquinho mais velha que eles, né? E que a Marcela. Mas, assim, os nossos pais, eles cuidavam... Que, assim, os pais da Marcela e os meus pais moravam na mesma vila. Então, havia aquela reciprocidade de cuidar dos filhos dos outros, né? Então era uma preocupação, porque nossas mães eram educadoras, então a educação ela era para a vila, entendeu? Sim, não se os educava, valores, né? os valores eles se estendiam dentro da casa e eles se estendiam para a vila, tanto que tem coisas que se a gente falar, a gente vai dizer, por exemplo, nossos pais assoviavam para nos chamar. Sim, até hoje a gente brinca. Inclusive, a gente não consegue deixar nossas filhas brincarem na rua. A gente mora no centro da cidade. Então, não é como... Tudo mudou, né, Márcia? Infelizmente, tudo mudou, mas... A gente fala com uma certa muita saudosismo. muita coisa melhorou. Muitas coisas melhoraram. Mas algumas coisas se perderam, entre elas essa vantagem que se tinha de poder brincar na rua, enfim, né? Essa Mas preocupação. vou contar a história, vou tentar ser rápida. Não precisa ser rápida. Temos Conta aí essa bastante. história. Vamos lá. Conheci, então, o Emanuel aos 18 anos, né? Ele com 18, eu com 19. A gente tem quase um ano de diferença. O Emanuel estava servindo o exército e eu sempre fui uma menina com meus valores muito, muito fortes, né? Vim de um berço bem estruturado. Minha mãe e meu pai meu pai faleceu, mas eram casados, né? E sempre com aquilo, eu quero ter a minha família, eu quero ter o meu marido, eu quero ser mãe, mas eu quero ter a minha vida, porque a minha mãe, como tu bem, né, falou, minha mãe, ela foi uma líder, a minha mãe, dentro das possibilidades dela, ela chegou ao topo, ela foi professora, ela veio de um lugar muito pobre, aí ela se formou, foi ser professora com recurso dela, então ela foi ser supervisora, ela foi ser diretora, ela foi secretária de educação. Uma das melhores diretoras. Dizem que existia um tempo antes de Deni e outro depois de Deni, mas igual o dela jamais, né? Então, na época da minha mãe, mas ela é realmente uma mulher inspiradora, tanto quanto é pra mim, como pra outras pessoas. Então, eu me inspirei muito na minha mãe, né? Eu queria trabalhar, ter a minha vida, ser mãe, como ela foi, mas também queria ter a minha vida profissional. Eu conheci o Emanuel, jovenzinha, e de cara a gente se entendeu por quê. O Emanuel, ele tinha o mesmo sonho que eu. Embora ele não tivesse tido uma família estruturada, que os pais dele se separaram, ele era bem pequeno, mas ele tinha um sonho de ter a família dele. Então, a minha família acolheu muito o Emanuel, meu pai, principalmente, né? O Emanuel teve a vantagem de conviver com meu pai durante 15 anos, eles foram muito amigos. E ali ele aprendeu, ele tinha dois lados, ou ele seguia um lado que ele já conhecia, que era o lado de uma família que não tinha, não ficou junta. Os modelos, né? Isso, que não deu certo, né? Por algum motivo não deu certo, infelizmente. E aí sofre todo mundo, né? Porque sofre o pai, sofre a mãe, sofre as crianças, todo mundo sofre. E também tinha a minha família. Ótimo, então vamos ficar junto. E aí, claro que nem tudo foram flores. A gente, antes de começar a gravar, a gente sempre fala que existe a vida editada da rede social. E uma das coisas que eu defendo muito é a vida real. Eu tento ser o mais real possível na minha história, na minha rede social, né? Porque eu acredito que o pessoal gosta quando tu vai falar um filme baseado em fatos reais, a pessoa gosta mais, né? Então eu sempre tento ser o mais real possível. Quem não ama uma biografia, né? Baseado em fatos reais, é a minha vida. E ali o Emanuel chegou e disse, cara, eu quero ficar contigo, gosto de ti, enfim, a gente não teve um entendimento, assim, não, foi... Tivemos algumas dificuldades, eu vou deixar o Emanuel contar aí depois. Passou pelo... Passou a vida real. A vida real. Baseada em fatos reais. Então, passou assim, pelo crivo do tio Plínio. O pai só gostou foi, dele de né? cara. Era mais difícil, era o Juliano, né? O Juliano que era o pior, meu cunhado era pior. O cunhado era bravo. Ele dizia, mãe, Juliano foi meu aluno. A Marcela tá namorando um português, tu viu o nome dele? O nome dele é Manuela. Eu ficava, zoava o tempo inteiro. Não deixava ele dormir comigo também quando nós ia pra praia. Não fala do Juliano. O Juliano era meu aluninho querido, gente. Não conhece. Conheço porque eu ajudei a educar aquela personalidade na pré-escola. Então a culpa é tua, é bom saber que a culpa é tua. Não,
Ah, meu, tá certo. Que culpa. É. Não, mas ele é boa gente. Mas o Juliano não deixava o Emanuel dormir comigo, levava o Emanuel pra dormir na barraca com ele. Imagina, E eu tinha- na época ele tinha uns... Negão tinha o quê? O Juliano, pra quem não sabe, o apelido dele é Negão em casa, porque ele é bem moreno. Carinhosamente falando, o Juliano tinha o quê de peso? De tamanho? O Juliano tem Na 1,80m e uns 120 quilos. Hoje o Juliano é Mas na educador. Hoje na ele é época- educador e atleta, na né? época, O Juliano é na magro. época ele era da musculação, então ele era gigante. Então, muito tipo, a gente forte. morava Tu dentro, foi corajoso. dentro de uma Foi. iglu. Então a iglu era 85% da iglu pra ele e 15% pra mim e o ventilador. Que Tá a gente bom, se botava- ele botava passar no ventilador, nessa, ele né? passava, né? Se passou nessa daí... Então era sempre assim, não, vamos viajar, vamos. Eu dormia com o Negão e a Marcela Com os dormia em outro pais. lugar bem afastado de mim, né? Então tudo bem, tá tudo tranquilo. É, o que hoje essa liberdade que se tem Não sei se porquê, tinha. mas eu não me surpreendo disso do Juliano, não. Isso, meninas, a gente casou, o Emanuel fez um concurso público e eu fui ser gerente de grandes contas, então eu trabalhei em grandes empresas, uma delas se chamava GetNet, que é uma empresa que comprou, o Santander comprou, né? Tinha uma ideia muito legal, trabalhei em concessionárias, depois trabalhei durante 8 anos na Dell, e aí surgiu então a necessidade, o meu pai adoeceu, ele já tinha uma empresa, e aí meu pai adoeceu, minha mãe disse, seguinte, ó, teus irmãos não querem tocar o negócio do teu pai, Quem vai? quem vai ficar é tu, ou a gente vai vender tudo para um ferro velho, para quem não sabe, uma empresa que tem equipamentos para construção civil. Nós já tínhamos a Clarinha pequena, o Emanuel já tinha sofrido um acidente, que ele contou, eu acho, né, no último podcast, né, um acidente. Depois o Emanuel pode dar mais detalhes também. E aí a gente resolveu voltar. Na verdade, assim, eu resolvi voltar. Eu falei, Emanuel, nós vamos voltar. E o Emanuel, de cara, não queria muito. Voltar pra terrinha? É porque ele tinha uma visão assim que eu estava muito bem financeiramente, numa empresa, ganhando um salário bom, tinha aquela segurança, né? Eu disse, não, mas eu quero ter a minha empresa, eu quero ser dona. Eu também já vinha Isso aí pra cansada, vocês né? é uma questão, assim, tipo, um ganhar mais, o Não, outro... pra nós não. Pra nós é tranquilo. Sabe, porque lá na minha casa, por exemplo, o Carlos fica até feliz. Ele adora, tipo assim, ele quer mais aquilo. Tu te mate, Que vai lá, eu dá me teu ganho jeito. muito. Eu acho que isso seria mais uma questão de admiração, né, Sim. do parceiro. Quando É, tu não é- consegue é. admirar teu parceiro, isso não é Não levado. incomoda Mas mais. é que né? era uma visão, é que pra nós era uma visão diferente. Tipo, ela no início da carreira, os vencimentos dela sempre foram maiores que os meus. Só que ao longo da vida a coisa foi se equiparando, até que agora a gente tá começando eu tô começando a despontar por estar com uma outra função, né? Por trabalhar com high ticket, com produtos que tem um... Que nem um amigo meu diz, o centro de custo é o mesmo. É, pra nós é. Só que eu tinha aquela visão assim, cara, eu tenho que faturar mais, eu tenho que buscar mais, tipo, eu tenho que ser o berço, o cara, o líder da O família, líder da entendeu? família. Então, a Você acha liderança... que isso é né? uma ideia ainda que tá muito Eu acho Assim, que tá bem tipo- dividido, Márcia. Eu acho que tem muita galera que quer isso que o Emanuel. Mas tem muita galera que. Tipo assim, o chefe de família, É, mas o tá cara, o mantenedor, o macho alfa. Vocês acham que isso ainda existe, assim? essa... Existe. Com certeza. A gente tem casos muito próximos a nós que é assim. O homem leva o dia Decide. trabalha, a mãe fica em casa, cuida dos filhos e acabou. E essa é a vida. Entendeu? Esse é o É, não, você A que eu ia gente chegou a perguntar. respirar fundo, Não, né? a gente tá louca pra se meter. A gente tá louca pra perguntar mais, né? Eu ia perguntar, Pode Nath. perguntar. Pergunta tudo. Pergunta, vai. Nath. Vamos usar. Não, na verdade eu ia Vamos fazer usar, um é comentário sobre isso, né? É, o que mantém, né, essa questão aí de... Eu acho que não seria nem a palavra machismo, porque a gente não... Mas eu acho que o que acaba Cultural, na verdade. Né? É. Uma questão mais cultural. muito cultural e aí acaba, digamos que nem a minha situação, tipo, te deixando mais de lado, a mulher mais de lado, os sonhos da mulher mais de lado, e acaba se prorrogando o prazo de algumas coisas pessoais que tu gostaria exatamente pelo fato de o homem tem que ser o mantedor. E das Sim. escolhas que a gente faz muitas vezes, né? Aham. Até no podcast que o Emanuel participou, ele até comentou que tu tinha passado por uma cirurgia. Uhum. Então, de repente, ele Tu teve não falou que... da Mary e da Jane, né? Ela não ela tinha tá de nascido muleta ainda. A ainda, Mary Jane né? não tinha nascido Ah, ainda. tá, elas A nasceram Marcela. hoje. Ele achou muito engraçado que eu dei nome para as minhas muletas. Pra quem não sabe, então, fazem 12 dias que eu fiz uma cirurgia de ligamento cruzado, né? Eu machuquei meu ligamento e aí eu tive que operar, não teve outra opção. E é uma cirurgia que tu fica com a perna imobilizada. Então foi bem engraçado, porque daí o Emanuel, ele só movimenta o braço direito, o braço esquerdo ele não movimenta, mas ele teve que dar os pulos dele e me ajudar, né? E ele foi sensacional, assim. E, por outro lado, eu consegui ver como é tu estar na dependência de alguém, né?
Aí até falei, nossa, eu te admiro ainda mais, porque como é difícil tu depender de alguém para pôr uma meia, para amarrar um tênis, para te ajudar a tomar um banho. O Emanuel, nos primeiros dias, ele não tomava banho, né? Quem ajudava era eu. Até hoje sou eu. Explica que eu não tomava banho porque eu tava no Tava zero. não Explica conseguia. direitinho. Foi uma circunstância específica. Me forçaram a isso, Sozinho né? ele não conseguia, né? Então ele tinha que esperar eu chegar para ajudar, enfim. Tu acha que essa questão foi o que mais afetou o emocional dele? Ele é uma pessoa antes do acidente. Naquela época, né? Não, Da sem história dúvida. do O Emanuel, acidente. ele foi uma pessoa antes do acidente e outra pessoa depois do acidente. E uma pessoa bem melhor depois do acidente. A gente sempre fala isso. E se? Eu gosto. E se, Emanuel? E se não tivesse... E se não tá no jogo, Marcela? E se não tá no jogo? E se não joga? Ele sempre fala isso pra mim. Mas sem dúvida, o emocional do Emanuel é outro, né? O Emanuel foi a fundo. Ele foi fazer todos os dias. Ele perguntava por que com ele. E aí o dia que ele contou a história da nossa filha, né? Quando ele deixou o compromisso da nossa filha. E aí eu fui dura com ele, né? Eles, por que não comigo? Então, ele começou a ser uma outra pessoa, né? Sabe que a minha mãe assistiu o podcast umas 3 vezes, Ai, naquela querida. fala que ele contou, né, que tu tomou uma decisão e que tu disse pra ele Ela não disse, essa é minha Luna, essa é o minha tempo pequena. inteiro, né? Ela ouviu de novo assim. É a Marcela. Ela ouviu de novo. Aí ela disse pra Duda, bota de novo. Ai, querida! Quando ele contou que naquele momento, no auge, né, da Sim, depressão, da da crise, né, tu chegou pra ele, o que que tu disse? Eu disse pra ele que é o seguinte, ele tinha, a vida era dele, mas ele não podia me levar pra vida com ele, aquela vida que não era saudável pra mim e pra nossa filha. E eu fui muito clara, eu sou uma pessoa muito clara, muito direta. Falei, tranquilo, tu quer acabar com a tua vida? Acaba. É rápido, é fácil, tá ali a tua arma melhor, porque ele é policial, sempre a polícia deu as melhores armas, né? Vai pro meio do mato e resolve o teu problema, mas não acaba com a minha e da nossa filha. Mas o negócio é o seguinte, essa criança vai crescer. E aí ela vai ter 2 escolhas. Uma, de bater no peito e dizer que o pai dela é um vencedor, que ele seguiu no momento que ele poderia ter desistido, ou dizer que o pai dela é um fracassado. Daí, Emanuel, a escolha é tua, né? Sim. Eu tive que apelar, né, Márcia? Porque, na verdade, Como é que assim, foi pra ti, assim? O que veio na tua mente? Assim, eu porque não às pensei, eu vezes- tinha que pensar na Clara. né? Eu Às tinha que vezes- pensar às vezes nela, tu entendeu? chama tua mãe. Eu tinha que Não, e pensar não só nela. isso, às vezes a gente tá vivendo esse momento em que muitas mulheres, às vezes, conversam comigo que estão passando por crises, muitas vezes porque... Elas engolem muita coisa, né? Não, assim. porque o marido perdeu o emprego, ou, enfim, a situação financeira degringolou e até mesmo às vezes acontece, sofreu acidentes, cirurgias, então, de repente, a pessoa se vê numa situação que ela tá vendo que o parceiro tá indo por um... Mas tem que ser assim, faça o que tem que ser feito. Não precisa ser estúpida, mas seja clara, objetiva e clara. Não precisa ser estúpida. Não dá pra ficar melando muito, entendeu? Tem que ser clara, não precisa ser grossa nem estúpida, mas seja franca com a pessoa. Eu acho que quando tu é sincero, e ali a gente tava se tratando da vida da nossa filha, Que era um propósito maior. é o nosso propósito maior, é a nossa família, a nossa base, é a nossa família, né? A gente casou pra ter o que a gente tem hoje. E aí foi isso, Márcia, assim, o Emanuel acordou, tem a música do Acorda Pedrinho, daí o Emanuel acordou, acorda Emanuel, ele acordou. Aí foi o que ele precisava. E aí foi todo um processo. Foi um processo, não de foi fácil. construção. Foi, não, a gente sempre vê o resultado daquela pessoa, mas ela não vê o que aquela pessoa passou pra ter aquele resultado. Sabe que é uma coisa Sim. que eu cuido, até falei muito com o Emanuel, que eu cuido muito, assim, quando a gente tá mostrando, porque é aquilo que tu falou, a gente mostra recortes da nossa vida. Sim, o De editado. repente, né, passa um tempo, tu tá lá, nossa, olha lá, a pessoa conquistou, olha o espaço que ela tá fazendo, olha onde ela tá gravando o programa agora. Sim, claro. Começou Não. eu fazia meu programa na área de cozinha, da cozinha, de repente eu tô aqui Sim. numa estrutura, mas como que eu chego, não que isso seja, né, Não, porque mas é assim, um né, espaço entendeu? que é acessível. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas? Que existe todo um percurso. Um caminho. Existem pessoas às quais a gente se apoia para Uhum. construir isso. Se inspira. Não, e assim, ninguém faz nada sozinho. Ninguém nasce com o dom, né? Tudo é trabalhado, tudo é desenvolvido. Então, assim, de repente, para mim é tão importante trazer pessoas, como tu disse, que contam a história delas, porque as pessoas vão entender que existe um processo, né? A gente tem que... Dê flores. Não, né? e caminho o não é Emanuel só me fala flores. uma coisa que ele mudou completamente, que
eu olhava as coisas, né, Emanuel? E eu via lá na frente. Aí eu dizia, eu não vou conseguir. Eu começava assim pra ele, não, porque não vai dar, eu não vou conseguir. E ele assim, tia, calma. Aham. Tu não é essa pessoa ainda. Sim, Tu tá... existe uma linha. Ele diz assim, lógico, tu vai ficar, toda vez que tu olhar e tentar ser essa Márcia que tá lá na frente, tu não vai conseguir. Sim. Porque tu tá vivendo o processo. Aquilo assim pra mim foi tipo... Ah, te aliviou. Ah, tá tudo bem. Não, eles disseram que eu terminei de falar contigo, meu semblante mudou, a minha maneira a minha postura mudou. Porque, lógico, era uma coisa boba. De repente eu tava me vendo, não, mas como é que eu vou reagir? Aí ele disse assim, calma. Mas ele falou tipo assim, calma. Como é que tu fala, amor? Que tudo É que lógico, leva... tu não é essa Lembra- pessoa. Tem uma frase que tu fala, amor, tudo que leva tempo... Como é que tu fala pra mim? Tudo que leva tempo... Tudo que é bom leva tempo, né? E o final sempre termina com idade, né? Então é maturidade, responsabilidade. Então tudo que termina com idade vem com o tempo. É um processo, é uma linha. Não tem como Né? pular. Para que a gente não tem como escalonar as coisas e tentar passar por cima das etapas. Tem que viver. Então é o que eu sempre digo, o que tu imagina para ti sempre vai ser maior que a tua realidade. Sempre vai ser maior. Porque é da nossa natureza olhar para frente e se enxergar grande. E aí quando tu enxerga grande, sim, mas eu não consigo fazer aquilo ainda. Aí te dá um medo, aí vem a ansiedade. Eu não vou conseguir. Claro que não vai conseguir. Tu ainda não aprendeu a se comportar como uma pessoa que está lá na frente. Então quando a gente entende isso, a gente volta pro presente e começa a trabalhar em busca daquela pessoa. É como se a gente trabalhasse aqui. Eu estou aqui, estou imaginando o Emanuel daqui a um ano. Eu não sou esse cara aqui. Se eu for parar para pensar no que ele está fazendo daqui a um ano, eu vou me borrar todo. Porque eu ainda não sei administrar o que ele administra. Agora, se eu parar assim, beleza, eu volto para cá e começo a me concentrar e fazer um passo de cada vez até que eu chegue aqui e me una a ele. Aí eu me uno ao futuro. E foi exatamente essas palavras que ele usou pra mim naquele dia. E era exatamente o que eu precisava ouvir. E foi assim. Por isso que às vezes a gente fala, não, mas eu consigo fazer tudo sozinho. Não, gente, às vezes a gente precisa de alguém que tá olhando de fora. Sim. Que tem uma experiência de vida diferente da tua. Uhum. Então, assim, isso que ele falou pra mim mudou completamente. Entendi. Que bom. Tipo, sabe? Então, assim, trazer essas pessoas aqui, trazer vocês, principalmente, é justamente isso. Porque às vezes as pessoas vão lá no Instagram de vocês, óbvio, elas vão olhar muita coisa, né? Elas vão ver uma empresa, várias empresas, né? Vão ver lá os teus negócios, a milhão, é bem legal. né? Vão ver teus cursos de mentoria lá, que finais de semana de 7 por 7. E todo mundo compartilhando e falando sobre, mas as pessoas também não... É importante elas saberem que existe toda uma construção. Ah, sim, com certeza. Um trajeto, né? Em 2014, se o Manuel tivesse que pegar um microfone e falar da história dele, ele nem capaz, talvez não fosse. O cara de 2014, se visse tu agora, eu ia dizer o que... Mas é impossível. Impossível. Esse é o cara de 2014 ter se tornado de 2022. Impossível. Não teria como. Comportamento, né, da forma como enxerga a vida, não teria como. Por isso que eu digo, eu olho a tragédia, que muitas pessoas dizem que a tragédia para mim é uma bênção. Hoje as pessoas dizem, se tu pudesse voltar no tempo, tu mudaria a tua história? Claro que não. Óbvio que não. Não mudaria, porque hoje a minha vida é infinitamente melhor do que era. Se eu não tivesse naquele dia acontecido isso, eu não sei se hoje, talvez eu e a Marcela, a gente não tivesse casado. Talvez a gente não tivesse chateado. Talvez a gente não tivesse 2 filhas. Talvez a gente não estivesse aqui conversando. Com certeza. Então são coisas que sempre que eu levo, eu olho, procuro olhar as coisas sempre pro lado positivo. Como é que surgiu a base? A base, vamos lá. O que é a base, para as é a pessoas base? entenderem? Vou deixar tu falar o que é a base, meu amor. Tu sabe melhor do que eu. Então, Fala o que é a base. Desde 2018 eu faço palestras. Eu inventei, na verdade, eu sou um inimigo do contrário. Eu sou um inimigo do não. Né? Então, todas as coisas que eu fui fazer na minha vida, durante boa parte delas, sempre veio de um não. Ou de um chute na bunda ou de um não. Eu sabia que a gente tinha alguma coisa muito em comum. Entendeu? Então, o que acontece? Então, muitas coisas, tipo, eu comecei a fazer palestras, cara, todo mundo, eu quero fazer palestras. Aí convidamos uma pessoa e a gente planou pra ela assim, ó, eu quero fazer palestras e tal, eu quero contar essa história, né? Tu tem que ser famoso, tem que escrever um livro. Talvez ela nem saiba dessa história, pra né, dar Manuel? palestra. Ela nem sabe que ela falou isso, eu acho. E aí ela não lembra. Eu acho que ela não lembra. Quem bate esquece. Mas eu e o Emanuel, a gente se olhou assim. A gente tava junto, né? Óbvio, quando ela falou isso pra ele, né, amor? E aí... Você tem que escrever um livro. Tem que ser famoso. Pra ser palestrante, tem que escrever um livro. E eu fiquei assim...
Mas eu chamei aqui pra te me ajudar e tu tá jogando um monte de água Por fria onde eu nas minhas começo, né? As pessoas... É essa a questão, né, Marcela? As pessoas acham que tu já nasce famoso, né? É, mas só que Já se tu for olhar, nasce- Márcia, hoje ela segue sendo a mesma pessoa, no mesmo lugar. E o Emanuel, como eu falo, o pai tá estourado, o pai tá estourado. O pai tá estourado, entendeu? Porque ele pegou aquele, não, agora eu vou te provar que eu vou conseguir. O Emanuel é assim, ele é um cara que ele prova, eu vou conseguir, vou te provar. Ele se desafia. É que o não, às vezes, é estimulante mesmo, né? O Emanuel se desafia. Dependendo da pessoa, tu usa isso como um degrau, né? E aí ele Sim, criou, sim, então, sim. continuando em 2018. E aí, pô, comecei. Cara, hoje quem vê os eventos hoje com 30, 40, 50 pessoas, palestras que a gente já tive a oportunidade de fazer para 700 pessoas, que foi uma no Teatro Unicinos, as pessoas não veem que a primeira palestra que eu fiz para uma pessoa. Uma pessoa. Eu dei a palestra para uma pessoa. Eu falei, cara, se eu não desistir com uma pessoa, eu não desisto mais. Eu faço que nem eu, que boto o marido e a filha no sofá e eu fico falando. E aí eu digo, o que vocês acham disso? Isso aí. Eu fico pensando, cara, se eu não convencer esses dois, Não eu convenço não convenço ninguém. ninguém. É isso aí. E aí a coisa foi crescendo ao natural. Que foi essa... Olha, que foi só uma pessoa. Ah, deve ser, se a gente deixa, né? Eu nem dizer o meme do Instagram, deixa abaixo, deixa abaixo. Né? Então, porque aí a coisa foi meio que foi... Eu dou uma forçada nas situações, porque é natural, porque eu exijo muito de mim. É do meu perfil isso. Eu tenho um O perfil que tu chama forçar, assim, né? quando eu vejo a oportunidade, eu vejo que dá, eu vou até o extremo. Entendeu? Pra mim, que nem hoje, me fizeram uma pergunta. Hoje que eu tô pra começar um trabalho de palestras aí pelo Brasil, o cara me perguntou assim, do que tu não abre mão? Eu falei, cara, eu abro mão de quase tudo, com exceção da minha saúde e minha família. O resto que eu tiver que fazer, eu faço, pra chegar onde eu quero. Entendeu? Então esse é o meu pensamento. Se eu tiver que ir até o extremo, eu vou. Eu só não abro mão da minha esposa, das minhas 2 filhas e da minha saúde, porque sem isso eu não faço nada. Entendeu? A minha força vem daí, vem da minha saúde, de eu preparar o meu corpo, a minha mente para o trabalho que eu vou ter que fazer, e da minha família, que é o meu porto seguro, é para onde eu vou ter que voltar depois. Entendeu? Eu vou, faço o que eu tenho que fazer por elas e por mim, e volto pro meu porto seguro. Então, se eu tiver que abrir mão disso, perde todo o sentido. Não tem porquê. Entendeu? Perde o sentido do que eu faço. Por isso que eu falo pra Marcela, a gente fala em casamento assim, cara, eu nem imagino assim, mas se um dia, ela gosta muito de perguntar às vezes assim, mas se um dia a gente se separasse, cara, eu nem imagino. Eu nunca cogitei essa possibilidade. Mas é a hora que vocês chegaram aqui, que eu ainda fiz a pergunta, quanto tempo vocês estão juntos? Porque é admirável, 18 anos 18 de anos. relação, e a gente vê o mesmo brilho no olhar que talvez tenha tido há 18 anos atrás, e ver a parceria, né? Porque, tipo, a vida baseada na família, né? Sim. A minha vida é baseada em alguém. Ontem eu ainda tive essa conversa com uma pessoa em particular, e era questão dos meus filhos. A minha vida é baseada nos meus filhos. E tudo que eu faço é baseado. Tem Porque eu valor, né? preciso deles. Eu acho que é um pra propósito, eles. né? A gente É um colocar o propósito, propósito. Às exatamente. vezes eu ensino, nem que. Não tem que ter um propósito. Mas tu entender por que tu acorda de manhã, eu acho que é uma coisa tão. Sim, Né? Não, eu já sou Por fã que deles. que eu né? faço o que eu faço? que eu faço. Né? Que legal. Que nem foi o fato Não, que a gente falou ali da questão de eu querer faturar mais do que ela. Porque, assim, é uma visão minha. Mas é uma coisa assim, eu nunca, mas em nenhum momento da nossa vida, dos 18 anos que a gente se conhece, eu nunca assim, eu vou segurar ela para que eu possa. Não. Ela sempre Sim. teve liberdade. E eu falei assim, cara, não me priva de nada, eu não te privo de nada. Tu quer arriscar, risca, eu vou arriscar também. Isso é muito Entendeu? bonito, Cada um isso. trilhando o seu caminho, porque no final vai tudo pra mesma Um cesta. consegue admirar o outro, né? Sim, Um consegue ver a vitória do outro e aplaudir. E isso Inclusive assim, agora que ele é uma tá parceria. faturando, eu sempre falo, Manuel, tu fez tantas mentorias e teve que trabalhar tanto. Pensa bem, assim, esse tipo de coisa a gente conversa. Pensa bem, vai investir nisso? Será que vai dar resultado? Isso sim, a Sim. gente faz. Mas eu sempre digo uma coisa, eu aprendi, tô com ele há 18 anos, tu amar uma pessoa com dinheiro e com saúde é muito fácil. É verdade. É muito barbada. O teu marido tá ali, tá de boa, tá tranquilo, foi na academia, chegou, e o dinheiro tá na conta, vamos pro restaurante, vamos pro mercado. É muito fácil. Agora, tu amar uma pessoa quando ela não tá saudável, ela tá passando por um processo, que nem agora o Manuel me amar, com uma cirurgia no joelho, onde eu só consigo ficar deitada reta e ele não pode nem encostar em mim direito, que já dói, entendeu? Ele tem que me dar banho, né? Ele tem que me ajudar a levantar do vaso sanitário, aí é outra coisa. Vocês não acham que às vezes estão vendendo muita glamorização? Sim, não existe Mas isso, gente. o que eu vejo hoje é que tá muito fácil.
Tipo, o relacionamento hoje é quase que descartável. Tipo É, assim, eu tô tendo Exatamente. problema, bota fora e arranja outro. Exatamente. Não, eu a falo busca não muito tem É isso. totalmente o É, contrário. às vezes me dá a impressão que tu acaba abrindo mão de bons momentos justamente porque tu não quer passar por uma construção. Porque na verdade isso é uma construção, né? Sim. As dificuldades, elas estão construindo É que eu acho que ninguém quer se frustrar, né? Porque Claro. o relacionamento, ele também frustra às vezes, né? Claro. Muitas vezes, aliás, boa parte Mas é eu digo frustração. porque a gente foi criado no mundo mágico da Disney. Onde todo mundo vive feliz pra sempre. sempre. Não é assim. Eu falo isso sempre, Entendeu? né? Não é Eu assim. acho que eu te comentei um dia, né? Que eu Não, aprendi ninguém é que feliz o tempo todo. encontra o príncipe Sim, encantado, não. casa Sim. e vive Todo feliz mundo pra tem sempre, seus problemas, mas né? o dia a E, dia, a rotina o não problema é é um isso, desafio, né? né? Eu enxergo o problema, pra mim é um desafio. Pra nós sempre foi. Pra mim e pra Manuel Sabe, sempre tipo, foi. A quanto gente maior- sempre... inclusive, ele vai falar da base, que uma das coisas que a gente fala muito na base é que todos os nossos problemas a gente fez a solução. A gente, base, né? a base é no sentido base mesmo? O que é? Como é que quando vocês pensaram nisso, vocês Nessa visualizaram mentoria. como o quê? Então, a Que gente... base? O que é? Foi mais uma coisa que, assim, cara, tu precisa ter uma grande audiência pra fazer. Mas eu vejo que Pra vocês fazer- têm uma base muito sólida, Uhum, né? Uma Temos, base muito sólida. sim. Isso é parte também dessa construção, desse projeto de vocês? Ser base, o nome? Eu acho que o nome ele vem propriamente porque a base é tudo que a gente aprendeu durante todos esses anos. Tanto eu hoje, porque eu migrei. Tipo, a cabeça de um servidor público é muito diferente da cabeça do empreendedor. Total. Entendeu? Hoje eu não consigo me conectar com muitos colegas que eu trabalhava, porque a conversa não é a mesma. Entendeu? Então é muito diferente. Isso eu aprendi com ela. Tipo, cabeça de empreendedor é outra batida. Então, para mim, hoje é muito difícil pensar com a cabeça de um servidor público. Porque assim, cara, eu não tô mais por aquela assim, já chegar no dia 30 e eu tá limitado aquilo. Tipo, hoje eu sei que eu faturo o quanto eu quiser. Depende Entendeu? da Depende tua só isso vai te disponibilidade. da dedicar. minha estratégia. Se eu aplicar uma estratégia melhor, eu faturo mais. Consigo ajudar mais pessoas e consigo faturar mais. Entendeu? Porque é uma via de mão dupla. Eu tenho um conhecimento que a pessoa precisa e eu tenho algo que ela precisa para quê? Para que eu consiga dinheiro para mim, faturamento. É uma forma de eu amplificar minha voz. Então, quanto mais eu consigo faturar, mais a minha Mas voz tu fica tem alta. mobilidade, Uhum. né? Porque tu Mais pessoas consegue longe eu ir chego. longe, tu Sim. consegue trabalhar com mais pessoas, estruturar um espaço maior. Que nem eu vi ali que tu tá fazendo um projeto muito bacana, que tu tá com algumas palestras pro bono, né? Sim. O pessoal falando, nos Estados Uhum. Unidos é pro bono, acho chique isso. Que ele tá colocando justamente pra... Porque a questão não é o ganhar, né? A questão é dar e receber, né? Sim. É uma troca, é um equilíbrio que precisa haver, né? É isso aí. E Eu vim de uma família de empreendedores. Meu pai era um cara muito... Minha mãe não, mas meu pai era. E a minha mãe sempre apoiou muito isso nele. E aí eu voltei para Charqueados, então, né, lá. Voltando à história, como é que a gente começou a empreender. Voltei para Charqueados para cuidar única e exclusivamente do negócio do meu pai, da nossa filha. Porque eu me preocupava muito, porque a gente morava numa cidade muito perigosa. Eu trabalhava o dia inteiro, ela ia ter que ficar o dia inteiro longe de mim, sendo criado por outras pessoas. E eu vim de um berço onde a minha mãe me criou presente. Mesmo Entendeu? trabalhando, os pais presentes. presente. E eu não conseguia ficar... Hoje, naquela época, em 2015 para 2016, o trabalho remoto antes da pandemia era um sonho. Hoje, a gente andou muito rápido com a pandemia. Exato. As mães hoje têm e elas estão olhando isso como um problema. Isso não é um problema, isso é uma facilidade. Quisera eu poder estar trabalhando numa grande empresa com meu filhinho do lado. Hoje elas acham... Eu não posso julgar elas porque eu não vivi o que elas estão vivendo. Mas como eu consigo administrar muitas coisas ao mesmo tempo, que foi uma habilidade que eu desenvolvi nas empresas que eu trabalhei, porque eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que eu ter que atender o meu notebook, o meu telefone e cuidar da minha filha seria fácil. Porque se a Martina estivesse aqui, ela estaria quieta, ela sabe o limite dela, porque isso eu ensinei. Tu dá autonomia para os teus Entendeu? filhos. Eu defendo muito isso. Então eu acho que naquela época não existia essa possibilidade de trabalhar remoto. A minha filha tinha que ficar o dia inteiro numa escolinha, numa cidade grande, que eu não sabia quem ia conviver com ela, qual era a ambiência dela, quem eram os coleguinhas dela. Vambora, vou voltar para Charqueados, vou cuidar do negócio do pai. Tranquilo. E ali o Emanuel viu que eu comecei a fazer dinheiro sozinha. Porque em nenhum momento da nossa vida, desde o dia que eu saí da Dell, eu cheguei para ele dizer, me arrependo. Nunca. Eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei. E muita coisa que eu fiz não deu certo, mas a maioria deu.
E quando deu, aí ele disse, nossa, mas essa Olha, guria sabe. Eu sempre dizia, cola em mim que tu vai passar de ano. Eu sempre falava isso pros meus estagiários, né? Cola na mãe que tu vai passar de ano, menino. E aí foi, a gente começou a fazer, então, os nossos próprios empreendimentos. Começou que o Manuel ganhou o primeiro mundial dele de jiu-jitsu. E aí ele foi convidado para dar aula numa academia. Só quando ele chegou na academia, o Emanuel, para até então, ele, um campeão mundial. Ninguém tinha dito que ele tinha sido campeão mundial de para-jiu-jitsu. Todo mundo achou que ele era campeão de jiu-jitsu. Não sabia que ele não tinha um braço. Quando ele chegou na academia para dar aula, o cara olhou, putz, o cara não tem um braço. Opa, faltou alguma coisa. O Emanuel Ele não já- falou, mas a cara dele disse E eu agradeço ele, se eu puder dar amei em todas as coisas que ele coloca, porque ele nos levou para um nível muito diferente de jogo. Porque foi o nosso primeiro negócio juntos. E eu também sou muito brava, de que agora tu vai dar aula. Cara, vocês vivem muitas experiências, né? A própria Muita questão coisa. da inclusão, de Sim, se muita colocar no mundo, de ter que se, né? Sim, Nossa. muita coisa. E aí a gente chegou e disse, Manuel, agora tu vai dar aula. O negócio é o seguinte, ó, nós temos uma garagem aqui na firma do pai, que eu tô desocupando, tu me dá aí uma semana que eu vou arrumar a sala pra ti. Tá, até louca, deixa pra mim. E aí eu peguei a minha cunhada, irmã Não é uma dele. opção, Manuel. Não, eu não dei Não, escolha pra ele. Eu não dei escolha pra ele. Falei, o negócio é o seguinte, ó, nós vamos pegar esse dinheiro. E aí ele tinha o sonho de ir pra Abu Dhabi, ele não tinha conseguido ir, porque ele já tava com tudo pronto pra ir antes do acidente. Esse acidente, vamos pegar esse dinheiro, tu vai pra Abu Dhabi, não é teu sonho? Aí eu de novo mexi no coração dele. Vamos fazer o seguinte, eu não quero dinheiro. Tu não vai deixar o dinheiro na família. Esse dinheiro vai ser pra ti ir pros teus campeonatos. Opa, porque como concursado ele não conseguia. Ele tinha perdido os patrocínios. Ele tinha perdido tudo. E aí eles deu o brilhozinho no olho. Mas eu vou poder colher um fruto de um sonho. E aí foi, a gente começou para dar aula para nossa filha, só que a gente não contava que a nossa filha ia trazer todos os amigos dela para fazer jiu-jitsu com o pai dela, entendeu? E ali começou uma empresa que se chama Fábrica de Campeões, que até hoje é uma empresa que pertence à Illuminati, que nasceu depois. O Emanuel hoje é o líder da Fábrica de Campeões, não existe Fábrica de Campeões sem o Emanuel, ele além de ser o faixa preta, ele é o líder. As crianças eu sou a faixa azul, a gente tem um faixa roxa, enfim, que nos ajuda. Existe uma escola com o Emanuel e outra escola quando ele não tá, né? A gente consegue dar continuidade no trabalho dele, consegue, mas sem ele a coisa não acontece. Não tem como. Não, e me quer imprimiu já. Mas é que é uma coisa interessante, por quê? Porque eu uni a minha experiência com o esporte, com a experiência com a programação neurolinguística, com a questão emocional, né, das estratégias emocionais, e tipo, a gente aplica isso desde as crianças, porque eu entendi, estudando, que tipo, desde pequeno a gente tá, aquela coisa, a gente nasce com HD zerado. Então, tudo que eu vou colocando ali, que elas vão aprendendo com quem elas admiram, geralmente pai, mãe, ali, as pessoas próximas que criam, vai virando uma lei dentro da cabecinha delas. Eu sempre digo que não tem como tu ensinar valores para uma criança, porque o valor ele é baseado no afeto. Sim. Então, tipo assim, querer que a escola ensine valores é impossível, Não, né? Ainda mais nesse formato de educação que a gente tem hoje em dia. Mas, por exemplo, quando tu cria um espaço em que a criança se sente afetada Sim. pelaquilo que tu tá ensinando, ali tu tá transmitindo um valor. Aí eu falei, Marcelo, eu quero aplicar isso aqui, vamos criar uma metodologia pra gente poder ajudar essas crianças. Aí, pô, ela é pedagoga. Criança Então, pô, não tem, vamos. né? Ela me ensina o que eu preciso e eu transmito isso pras crianças. E aí é o que a gente faz. E hoje A ela também. didática, a minha mãe sempre disse, faz magistério, porque não Sim, importa o que tu ajuda, for né? fazer, tu vai Pra ter tua vida, didática. pra tua vida. Ela dizia assim, Mas "Não, a tia Gabriela tá didática." certa, entendeu? E aí, como eu tinha, além de ter sido filha de... O meu pai também, além de empreendedor, era professor. A minha mãe, uma ótima, como tu mesmo narrou no início, eu disse, Manuel, vamos fazer assim, nós vamos fazer um projeto novo. Eu vou ser a coordenadora pedagógica da tua escola e eu vou te ajudar, porque ele não tinha dado aula. Ele era pai e atleta. Ele não tinha sido professor. E aí foi um sucesso. Foi um estouro, que nem eu digo, estouro. Foi um estouro. E aí ele... Tu só ajudou a despertar o que ele sempre teve. Só a gasolina que bota fogo no parquinho. E aí foi, dali a gente Só. começou. Dali a gente começou. A gente começou a empreender. E aí eu vi a necessidade também de oferecer outras coisas para as crianças. Eu achava que só o jiu-jitsu era pouco. Porque o jiu-jitsu era 2 vezes na semana. E aí eu disse, nós vamos fazer o seguinte. Eu queria muito que a Clara fosse bailarina. Mas ela nunca quis ser bailarina. Ela sempre quis ser lutadora de jiu-jitsu. Ela fazia balé, e aí quando a gente foi pra Charqueadas, eu encontrei uma academia, porque como eu não dava aula ainda, eu levei ela na academia. Ela sentou no carro assim, pai,
Eu não sei como a gente vai falar isso pra mãe, ela com 5 anos. Mas eu só quero lutar agora, não quero mais fazer E eu balé. fiquei muito frustrada. Eu falei, agora tu me arranjou um problema, porque eu não tem como eu convencer. E hoje ela faz as duas coisas. Ela Agora ela é ginasta, né? Agora ela tá grande. E então a gente começou a fazer outras coisas. Aí eu disse, Manuel, o negócio é o seguinte, ó. Nós vamos arrumar, porque o prédio é bem grande, né? O prédio da minha família, da empresa que eu cuidei, que a gente ainda administra. Nós vamos dividir. O pai tá muito mal organizado aqui. Vamos deixar essas coisas do pai aqui num lado e no outro lado nós vamos fazer uma outra empresa. Que nome vai dar? Iluminada. Porque a minha mãe sempre dizia pra mim que eu era uma guria muito iluminada e tal. Desde que eu nasci, eu fui a primeira menina. Concordamos, né? E aí eu Muito queria esperada. muito aquela palavra, meu pai é italiano. E ele, por que não põe Illuminati? Aí até o pessoal sempre acha assim, esse nome é dos Illuminati. Não, nada a ver, gente, nada a ver. Não somos... sim, fala que a gente Não, é nada a Sim, ver. sim, a terceira ordem mundial, sim, galera, se prepara que coisas horríveis vão acontecer em Muita gente 2023. acha, não, é porque minha mãe achava assim. Eu disse, então tá, meu pai, põe Illuminati, filha, porque Illuminati em italiano é iluminado. Então tá, ficou. E ali então nasceu o primeiro centro de recreação da região carbonífera que oferecia, além do jiu-jitsu, outros esportes. Balé, dança. Aí hoje a gente tem a ginástica artística, que é bem legal. Quando eu fui bisbilhotar, stalkear, Sim. né? Porque eu sou dessa, né? Sim, Não, fazer a eu delegada, vou fazer fazer a isso, delegada. né? Agora, Aí, Fazer a não, delegada eu achei pra muito isso. interessante, porque tem muito a ver com os projetos que eu tenho, que eu Exatamente, trabalhava. com a ideia que a gente tem sobre isso, né? Que era justamente É isso aí. uma educação continuada, sabe? Uma educação que envolva muito mais do Sim. que apenas currículo, conteúdo, Sim, não. Exatamente, sabe? Então, né? Então É eles criança, saem um exaustos da investimento escola e eles vão futuro, pra né? lá. E aí o que eu fiz? Como eu era mãe, eu sabia o que as mães queriam. Porque eu era mãe. nada como a experiência. Nada como Eu era mãe, né? Eu disse, nós vamos montar um local onde vai ter brinquedo pra eles chegarem, brincar, se divertir. Depois eles vão saber o horário, eles vão ter o limite. Eles vão poder brincar e se divertir. Quem não se comportar não vai poder brincar e se divertir. E ele foi. Pergunta se as crianças saem do tatame na hora do treino pra brincar. Não saem. Eles têm o limite. Mas se é em casa, talvez eles não respeitem o limite. Muito legal isso. Sabe, Marcelo, eu sempre falo, assim, as pessoas têm aquela ideia de que acham que a mulher, ela engravidou, nasceu bebê, ela virou mãe. Não, Só que não Apenas é assim, mãe, né? né? É um aprendizado. Não, tu Existem aprende as necessidades, técnicas né? que tu desenvolve para saber lidar com a criança. Como é que introduz alimentação? Qual é o período da sim. vida que ele tá? Como é que eu lido? Que nem eu vejo mães de adolescentes, hoje é um grande problema, né? Essa dificuldade dos pais. Sempre foi, né? Mas agora, com a questão das redes sociais, a gente percebe esse distanciamento, né? Muito grande. Essa dificuldade de diálogo entre pais e filhos. E isso é uma questão que... Se tu convidar, tu tá falando pelo WhatsApp com a tua filha que tá no outro lado. Então, não assim, pode, são né? adaptações, como tu disse, a gente tá vivendo num mundo digital que é maravilhoso. Eu sou apaixonada Sim, mas tem também que por usar esse ele a teu universo. favor, né? Mas como que a gente vai fazer? Saber utilizar Como isso, utilizar as ferramentas que a gente dispõe. Então, assim, quando vocês falam desse curso, por exemplo, vocês não só estão entregando, tipo, agora vocês vai Não, virar a o gente entrega a expert. base mesmo. É a gente base. entrega a base. É isso que eu queria. A gente entrega a base, da onde começou. Por quê? Daí a gente conta toda a história, entendeu? A gestão de negócios que eu tenho, a liderança que eu tenho, ele tem, enfim, né? É um assunto, sabe, mano? Eu sempre falo assim, ó, por exemplo, tu foi estimulada a ser empreendedora, por quê? Porque tu tem um pai que era empreendedor, né? E uma E tu mãe vive- que Não, sempre apoiava foi. muito. É que às também, vezes né? as pessoas, assim, o que eu entendo, assim, a criança, dependendo do estímulo, a pessoa quer entregar a coisa como sendo um dom. Mas eu não acredito em dom, eu acredito que a maneira como tu é estimulada Treinado. nos teus primeiros anos, aquilo vai virar uma habilidade em que tu vai ser treinável. melhor, entendeu? Todo mundo, como tu falou, é um HD. Então, de repente, se tu vive num ambiente em que o teu pai é um inventor, que ele tá lá fazendo 1000 ideias, e eu lembro que o teu pai fazia 1000 negócios, aí quando vê o Plínio tá fazendo outra coisa. A minha cunhada diz que eu sou ideiuda. É muito engraçado. Tu tem ideia, né, cunhada? Tu é ideiuda, tu tem bastante ideias. Eu tenho. Por isso que Talvez tenha puxado isso do eu meu sempre pai. eu gosto tanto de trazer casais assim que tem essa vivência, porque isso também faz parte de mostrar que, tipo, cara, é isso que teus filhos vão viver, Uhum. né? Não é tu viver um relacionamento, tô vivendo aqui um relacionamento pra não afetar meus filhos. Não é sobre isso, né? É sobre como tu lida com as situações em Sim. família, Sim. É isso aí. né? Como é que tu tá fazendo? O que tu tá Não, e fazendo? nesse casal aqui a gente não vê só em família, eles expandiram isso, né, para outras crianças, para a gente outras leva pessoas. hoje o nosso-
Então, eles inclusive não agora, fecharam o círculo só nós Isso. dois e a nossa família. Tem outras gente pessoas, ajuda tem muita várias gente. pessoas envolvidas nisso. Imagina, assim, é o que eu sempre digo, assim, se tu tem um conhecimento que pode ajudar as pessoas e tu não, É sobre multiplica isso, isso, né? tu não espalha, tu é um egoísta. Então. Entendeu? Porque é sobre hoje a gente isso. consegue, hoje a gente tem mais de 300 famílias que passam pela gente toda semana. São 300 famílias, onde a gente pode tocar a criança e tocar os pais. E aí tu vê que é possível, entendeu? Que as pessoas podem fazer. Vocês são um grande exemplo disso, né? Sim. Que dá pra fazer pra mim, dá pra crescer eu e levar outras pessoas junto comigo. É que Pois tem espaço, né? Eu sempre digo assim, gente, não tem... quando eu descubro alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é contar. Eu espalho. Às vezes, eu vou dizer que eu sou viciada em aprender pra ensinar. São aquelas pessoas que eu acordo de manhã, eu quero aprender alguma coisa nova, só pra eu ter que contar, sabe? Tipo assim, gente, eu descobri como faz tal coisa. Eu acho isso tão incrível. Dividir, né? Dividir, não ser exatamente egoísta, como ele diz. Isso aí. Isso me estimula, sabe? Assim, e às vezes a gente fica muito naquela ideia, não, mas eu tenho que ter o pulo do gato. Às vezes, Não, nada a ver. compartilha, E aí foi muito entrega. legal, gurias, porque daí assim, eu falei, Manuel, o negócio é o seguinte, ó, nós temos a Clara e a Martina, o Juliano, que é o teu queridinho, tem a Isabela e a Isadora, e o Luciano, que é o irmão mais velho, tem o Valentino, que é o nosso único menino. Agora vai nascer a Angelina, que é a bebê, a última rapa do tacho, que vai nascer a Angelina, que é a da minha cunhada, que xisca sou Deilda. E aí, então, a gente precisa de um lugar pra fazer festa de aniversário pra essas crianças. Já começa atendendo uma necessidade da família. Foi bem da isso, família, foi bem exatamente isso. Falei, cara, nós são 5. São 5 aniversários no ano. Se nós tiver que pagar a festa em salão, vai ficar muito caro. Nós vamos fazer o seguinte: de segunda a quinta, nós teremos as atividades. Sexta, sábado, domingo, nós vamos alugar o espaço pra festa, beleza? Beleza. Vamos fazer o projeto. Então, tudo isso a gente conta na base, né? Assim, Ela tentando é sempre- ideiuda, né? a gente vendeu um carro, eu tinha um pouco de grana da Del, o Emanuel também foi lá e comprou parcelado muita coisa. E aí a gente montou então a Illuminati Kids e a Illuminati Festas, que de segunda a quinta então é Kids. A gente tem só os adultos que são os amigos do Emanuel, eles não são alunos do Emanuel, eles são amigos do Emanuel que treinam com ele segunda e quarta. E aí a gente tem as crianças, então é Illuminati Kids. Se tu perguntar, Illuminati é Kids, não tem praticamente nada para adulto. E aí, finais de semana, assim, a gente faz as festas kids. Até então eu achei que ia ser festas kids. Mas vocês não acham, assim, que a gente começa a resolver... Eu sempre penso assim, a gente começa resolvendo os problemas da nossa própria vida. Ah, Depois a sim. gente começa da nossa casa. Ah, sim. E aí eu acho que isso vai espalhando, né? Vocês já estão naquele momento, assim, eu sinto, assim, tipo, eu já resolvi as minhas questões. Eu postei isso ontem Foi- no meu Instagram. eu tô inclusive, abrindo, né? tô Não abrindo. Não tenta dar ouvido pra quem nunca construiu na... Como é que o pessoal fala? Eu vou te dar uma crítica construtiva. Cara, tu construiu alguma coisa? Se tu construiu alguma coisa, eu te dou o direito de tomar. Beleza. Senão tu pode me dar um pix. Porque tu não tem como me dar uma crítica construtiva porque tu não construiu nada. Então Como fica é que quieto vai que eu vou gerenciar ficar. algo se nunca foi gerente? Vou seguir, tem que Entendeu? tirar mais perto do Exatamente. microfone, Angeline. Enfim, gente. E aí criamos então o Illuminati Kids. Tava tudo lindo, maravilhoso, tudo indo muito bem. O Emanuel, pai estourado nas palestras, foi pra São Paulo, bem lindo, tá? E tá chegando. E veio a pandemia do Covid-19. E o Emanuel tá em São Paulo. Emanuel, o negócio é o seguinte, não tá entendendo. Eu tô falando com a Pri, que é uma amiga minha médica. E caiu a casa, é uma pandemia. Que pandemia, Marcela? Eu sempre conto isso. Nós estamos no Brasil, isso aqui é dengue e chikungunya. Eu tô chegando, nós vamos dar aula. Ele falou isso, eu disse, não, tu não tá, não é dengue, não é chikungunya. Exposed. Não, isso aqui é dengue e chikungunya. Esquece, tô chegando. Quando ele chegou, a gente achou que iríamos fechar por 15 dias. E aí, meninas? 2 anos. E aí, o que eu faço? Eu era uma empreendedora, quem tinha o concurso público era ele. Eu não era concursado. E aí, nós tínhamos uma receita na casa, né? Por isso que eu digo, nem tudo é flores. A gente Sim. passou um momento bem difícil. Meu pai tinha recém-falecido, enfim. Comecei a cuidar da minha saúde, emagreci, né? Emanuel, o negócio é o seguinte, ó, eu vou fazer alguma coisa pra atender na casa da galera, porque vai demorar. Fui fazer gastronomia. Sempre gostei de cozinhar, todo mundo dizia que a minha comida era boa, e é boa mesmo. Eu vou fazer gastronomia, Manuel. Eu vou criar um negócio novo. Sempre à frente. Chefe em casa, eu vou na casa da galera fazer a festa. Ninguém pode vir aqui na Illuminati fazer suas festas, não tem problema. Eu vou lá, faço cachorro quente, faço a torta fria, já frito batata frita. E assim nasceu, então, a chefe de cozinha. É recente, então. Recente Sim, não. faz um ano e meio que eu me formei em Mas gastronomia. não é tão né? recente assim. Um ano, eu acho, amor. Aliás, que a eu gente formei, cozinha a é. vida inteira, né? Só, Mas que eu formei- só É, mas profissionalizou. Chefe eu formei faz um ano. Fui fazer um curso técnico, que era mais rápido, porque a faculdade de gastronomia era longa, e eu já era formada na faculdade. Tu vai só agregando, vocês vão Fui agregando. E aí fiz um curso numa escola profissional muito boa que tem. E eles tinham uma cozinha onde a gente botava a mão na massa mesmo. O chefe, que era o professor, era maravilhoso. E aí, meninas, aí foi sucesso, porque daí eu comecei a fazer eventos em casa.
E quando a pandemia começou a dar uma trégua, eu disse, o negócio é o seguinte, agora eu vou começar a fazer evento aqui. Só que daí o valor é diferente, eu comecei a cobrar um valor um pouco maior e comecei a atender o público adulto que a cidade não atendia. Tinha muita festa infantil. Sim. Eu comecei a pegar noivado, formatura, festa de 40, festa de 50. Eu fiz uma festa de 40 anos linda, tinha dançarino, tinha banda de pagode, tava Aí maravilhoso. foi. Mas Foi as coisas vai foi surgindo uma ajeitando. dificuldade, na verdade, Foi né? a dificuldade às que a vezes- gente criou um negócio novo. Mas deixa eu te perguntar, como é que tu consegue fazer pra organizar todas essas tuas ideias? Ah, daí nós vamos ter que fazer uma live, né, amor? Tu vai fazer uma live, tu falou que ia Vai fazer ter uma que live. fazer e não, tem que fazer, porque eu vou te dizer, eu sou uma mulher, a Márcia, eu tô aqui hoje com a Márcia exatamente Sim. por isso, porque ela enxerga em mim o que eu não enxergo, eu sempre falo Sim, isso. de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente, só que eu sou muito confusa com as ideias, né? Eu não consigo organizar as minhas ideias, aí eu fico te olhando, parece tão prático, tu vai ter que ensinar, Mas na verdade é habilidade, né? É técnica. Não, gurias, o que eu posso te dizer? Como eu disse, eu fui treinada. O meu pai e a minha mãe, o meu pai, principalmente, isso é ruim por um lado, ele me acelerava muito, e eu acelero muito as minhas filhas. E, inclusive, a professora da minha filha particular da pequena, não acelera, que ela não é tu, relaxa, respira, porque eu sou daquele tempo Ela é que- ele. ela é ele, respira, que é a Profici. A Profici fala, ela não é tu. E eu fico, Martina, vamos! Se tu falar vamos... Rocia, Simone Teixeira. É, a Teixeira. A Teixeira. Não é a Vicente, desculpa. A Teixeira é a Vicente, que foi colega da Teixeira. Ah, Ela é psicopedagoga, ela me sim. ajuda com a alfabetização da Martina. E aí, pra mim, tu tinha que ser do primeiro ano lendo e escrevendo, mas pode ser que a Martina não consiga e tá tudo bem, porque a Martina, ela é diferente. A Clara, ela já é como eu, se tu acelerar, ela vai. Só que ela ainda fica meio tensa, ela fica nervosa e ela atropela e ela deixa cair as coisas. Então, assim, mas eu fui treinada pelo meu pai e pelas empresas que eu trabalhei. Principalmente a última, que eu trabalhei 8 anos, onde eu não era só uma vendedora. Eu era pós-venda, eu era recepcionista, eu era nota fiscal, eu fazia tudo. E eu tive que aprender da melhor forma, no meio do caos. Dor. Caos. Na dor. Ou eu E fazia... tu só olhando. Muito estresse. Chegava em casa estressada. o Emanuel Mas é muito que, é que tranquilo. a Marcela ela sempre é acelerada. Porque a gente é totalmente oposto um do outro. Então, tipo, ela é acelerada Então e é eu a prova que sou. os Cara, eu opostos sou. se atraem. O pau pode estar quebrando É, na minha porque... volta. E eu tô olhando assim, tá, beleza, eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Como é que eu resolvo? Aí o Carlos já é assim, tipo, eu digo, tu não vai brigar? Eu sou nesse nível, assim. Não, Tu não vai brigar comigo? Não. Ele só me olha assim. obrigada. Tu quer que eu te diga o quê? Eu digo, diz que eu tô errada. Mas tu não tá. Ele falou assim, aí eu ainda fico, Tô a fim de dar uma tu discutida. tá vendo que eu tô querendo brigar. Mas ela falou, eu posso se atrair. Na verdade, assim, o Emanuel vê em mim uma coisa muito que ele gostaria de ter. E eu Eu queria vejo dizer, nele... às vezes não é o oposto, Não, né? é Às a vezes admiração. Não, são peças que se Que encaixam. se encaixam, né? Entendeu? Ah, a ontem gente a gente- brinca dos é. opostos porque é o normal, né? Não, mas é que às peças vezes isso é uma questão a gente vê cultural que- mesmo, que leva muitas pessoas a fazerem escolhas ruins de É, relacionamento. não. De achar que, eu vou me completar porque a pessoa é diferente de mim, e nem sempre. Não, tu tem que admirar. No momento que Admiração. se tu não admirar, se o Emanuel não me admirar. Exatamente. E eu sempre falo eu isso, acho que mães, isso é muito importante, tá? Mães, não anula a tua vida por causa do teu filho. Tu tem que ensinar o teu filho. E outra coisa, tem que ser exemplo pro teu filho. No momento que uma mãe tolera um marido gritar, um marido bater, aquela criança tá aprendendo que aquilo ali é normal, que aquilo ali é certo. Exato. É o Outra exemplo, coisa, né? uma criança que tá vendo a mãe ser dependente emocionalmente e financeiramente do marido, aquilo na cabecinha dela também é certo. Mas a gente precisa do pai e a gente precisa da mãe. Uma criança precisa do pai e precisa da mãe. Ela precisa. Ela pode até dizer, eu vou criar meu filho sozinho, beleza, mérito teu, muito bom. Mas ela precisa não. do pai. O pai é Na pai e a verdade, mãe é mãe. tu acaba tendo que Sobre fazer isso, eu adaptações. sou muito igual a ti. Ela não assim, nasceu a mãe sozinha, ela precisa não do veio no pai mundo e da sozinha. mãe. Eu acho que a gente tira um Filho pouco precisa dessa do pai e da mãe. responsabilidade, sabe? Eu tenho muita preocupação Eu não com tiro isso. jamais. De achar que a mulher é que tem que Não. cuidar, né? Não. O pai tem que estar lá junto, pai porque e ele é a mãe, 50%. né? Exatamente. Existem as fases da vida, né? A primeira fase da vida, do 0 até os 7 anos, não foi a de carga de responsabilidade da mãe, mas é a fase onde a criança É, o depende. vínculo, né? Entendeu? Então, esse Sim, primeiro é vínculo é forte. muito mais forte com a mãe do que Sim, com né? o pai. A partir dos 7 anos até os 14, já se equivale ao pai. Entendeu? Que aí, né, dentro dos elementos, seria a parte do fogo. É o amadurecimento, Entendeu? né? É o amadurecimento. Que vai. Então, ali como hoje, que nem ela tá falando das nossas filhas, tipo, a gente conversa muito assim, cara, a gente não pode, se a gente tiver que discutir, a gente segura, guarda e conversa depois. Não faz isso na frente delas. Porque nem falou assim, se eu ficar gritando contigo,
a Clarinha e a Martina, elas vão entender que Ou isso é às normal. vezes até E aí, explicar, o que elas olha, vão hoje, procurar quando hoje crescer? eu digo assim, às vezes, hoje eu não tô legal, assim, sabe? Ah, Às sim, vezes eu fala, falo, fala hoje eu me... Às vezes eu digo pra... Não, hoje eu me descontrolei, sabe? Porque, Não, tipo, tem que ser é sincero. normal, entendeu? A gente não pode também esconder as emoções dos filhos, como tu diz, né? Mas também não tem por que dar aquele show, né? Tipo, cara, não dá Não pra expor esperar eles ao excesso, 15 né? minutos, assim, esperar passar aquilo ali, ou tipo... Mas isso vem com o tempo, com a maturidade. É. Não podemos também ser hipócritas e dizer que não aconteceu. No início Sim. acontecia, porque a gente era jovem. E acontece, mas é tinha importante a gente problema olhar, normal, né? entender. Dentro da normalidade, né? Algumas coisas... O que tu não pode tolerar? infelizmente, Agressão, gente, pelo amor de Deus. Não pode, tu não pode agressividade no sentido assim, de tanto verbal quanto física, né? Não pode, isso não pode tolerar. Nem eu agredir ele, né? Soltar um caminhão de lixo. em Não cima pode dele. achar normal, não dá pode, pra normalizar, não né? é normal. Mas é isso, meninas. E essa sou eu, então eu crio muita coisa mesmo. Eu Não, tenho tu é todo o muita... perfil que a gente tem trabalhado todo dia, né? Que a gente tem procurado mostrar para as pessoas todo dia o que é a Márcia e o que a gente tenta passar para as pessoas. Eu hoje vi em vocês dois aqui. Eu não conhecia, que a Márcia me comentou, mas eu vi tudo que a Márcia está tentando colocar diariamente e nas questões do que ela tá lutando e tá batalhando, foi exatamente. A o que gente vocês tá dois buscando, colocaram né, aqui. Nath? A gente tá... Porque quando a gente fala de um projeto, né, que a gente diz, olha, eu tô buscando autonomia para as mulheres. Então, o que a gente acha que é? O que eu entendo? Então, eu vou trazer para provar para as pessoas que sim, é possível É possível. ter autonomia. Como que tu consegue isso? É um processo. Então, quando a gente traz vocês dois aqui, né, e a gente tá Tu falando vê, de um projeto, né, e que eu tô dizendo para as pessoas, gente, não é passe de mágica, não é de hoje para amanhã. Exatamente. Ah, tá, agora... E não é somente a mulher, né? É uma- Márcia? é um- Porque a é gente um- sempre fala, é o homem e a mulher, Sim. eles podem andar juntos, um ao lado E assim, do ó, outro. é uma instrumentalização. Como que a gente chega nessa mulher autônoma, né? Por onde a gente vai? Que caminhos... Aí por isso eu digo, pega exemplos de mulheres que têm já essa autonomia, que conquistaram essa autonomia. Homens que conseguem estar com essas mulheres autônomas, porque muitas vezes, mano, o grande problema da nossa sociedade é isso, o homem achar que, quando a gente diz que é pra mulher ter autonomia, ele achar que ela não vai depender, mas não precisa mais de mim, é não precisar, segura, né? e na verdade ela não vai depender, né, então assim, trazer... E aí ele automaticamente admirar isso, né? Mas é Porque- quando o cara quer que a mulher seja submissa, ele tem que ir pra terapia. resolveu. Ele precisa ir pra Deu, terapia. resumiu. Porque isso Não, mas é é prático, né? insegurança. Ele é frágil. Entendeu? Eu não gosto. Eu falei pra ela assim, quando a gente começou a namorar, eu falei, cara, eu não gosto de que eu não quero que tu dependa de mim pra nada. Então assim, mano, eu quero fazer a unha. Eu quero fazer isso. Não, cara, tu tem que ter. Tu vai trabalhar, tu vai ter a tua, eu vou ter a minha, vai tudo pro meu cesto, mas, cara, tu tem que ter liberdade e autonomia pra fazer o que tu quiser. Se tu quer ir lá comprar qualquer coisa que eu não vejo nexo nenhum no que ela tá comprando. Mas ela quer, é dela. E ela também enxerga a mesma coisa em mim. Cara, tu quer comprar? É compra. sério que tu vai, fala assim, é sério. É sério isso. Se tu perguntar pra mim se eu concordo, vamos ser bem prática, tá? O Emanuel investiu nos últimos anos em treinamentos. Nem vou beber água agora. Não, Eu tô aqui, Foi muito dinheiro que ele investiu. E pra mim, eu dizer, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, que tanto curso tu faz, criatura. Que tanto, mesma coisinha em exercício físico, é uma coisa que ele gosta e que faz bem pra ele. É que tipo assim, tu olha e ele diz, mas tu já tá bem resolvido, tu ainda acha que precisa mais? né? Tipo, Eu dizia pra ele, mas não precisa ir pra um crossfit tão caro, dá pra ir na academia, ele que é R$80, que é mais barato. Pra ele é importante. E tá bom, tá tudo bem, entendeu? Então, assim... Isso não se tornava uma briga entre Foi, vocês? não, no início não foi assim como tá hoje, meninas. A gente tem 18 anos, então não tem como um casal. Eu sempre digo pros casais que estão começando, isso é uma fase, não é o fim. Entendeu? Isso é uma fase, não é o fim. Aguenta. né? Aguenta, resista. E persista. Eu tenho uma aluninha minha que diz, persista, né, professora, a Alane? Persista. Ela sempre comenta no meu Instagram, persista, né? Persista. Persista porque tu tem uma coisa que tu acredita lá no futuro que é o Vai chegar. Vai chegar. Sim, é por isso que a cada pergunta que eu faço é exatamente pra gente ver esse lado assim. Não é, ele queria, foi tranquilo e ponto. Não, Né? óbvio que não. Sempre porque assim, tem o dinheiro era alguma curto coisa. e a minha mãe, que ainda ela é muito presente na minha vida, ela sempre fala pra minha filha, enquanto tu e o Emanuel estão brigando por causa de dinheiro, tá tudo bem, porque isso aí é minha mãe normal. fala isso. Isso é assim mesmo, que não pode brigar porque tá traindo. Isso não pode. Não pode ter traição. Eu tenho Onde que acabou o confiar. respeito, né? Não tem. Confiança. Eu tenho que Não confiar tem. nele, ele tem que confiar em mim, entendeu?
tá tudo bem. Então, E isso assim, é super bem resolvido é entre vocês dois. muito bem resolvido. A Gente, mesma olha- coisa. Olha o tempo. Olha Vocês lá, acreditam? uma horinha já bateu. E tudo é comunicação, né? Quando a gente entender assim, cara, o que que a gente precisa? O que que a gente não tem? A gente não se comunica. A gente vive junto, tem um relacionamento de muitos anos, mas não se comunica. Manuel, isso pra mim é um negócio tão importante, Marcela. É uma das coisas que eu digo assim, a gente precisa ensinar as nossas crianças a expressar os sentimentos, a entender quais são as emoções e conseguir expressar o que elas necessitam, porque as nossas crianças estão ficando com um vocabulário muito fraco em termos de sentimento. Né? Então a criança não sabe, por exemplo, definir que ela está triste ou eu estou preocupada com uma determinada situação, essa situação aqui específica. Então, trazer isso para mim é muito importante, propiciar que a escola seja esse espaço também, sabe? De fazer isso que vocês fazem, vocês construíram na vida de vocês, né? De diálogo. Mas não adianta se tu não souber expressar, e isso o Manuel me ensinou, assim, treinamos muito isso, né? Como que eu expresso, como estrategicamente, como eu uso as minhas emoções, né? Nunca me disse, não, ninguém pode ver que tu tá preocupado ou que tu tá nervosa. Não, usa na situação que vai ser interessante pra ti. E às vezes é isso que a gente pode ensinar aos nossos filhos, né? Como é que tu vai lidar com as tuas emoções? Tu não tem que suprimir o que tu tá sentindo, mas tenta transformar isso de alguma forma, tenta ver o que tu pode fazer, né? Como é que tu vai lidar com esse sentimento, expressar o que tu tá sentindo. Então, assim, para mim foi muito importante, né, assim, trazer vocês e principalmente... Teria assunto para Teríamos 3, continuar. 4 Não, horas, aí né? acontece, a gente fica... Mas é justamente isso, sabe? Mostrar esse lado, Emanuel, essa mulher autônoma, né? Esse casal que cada um tem a sua personalidade, mas que vocês conseguem estar juntos, somar e trabalhar e construir coisas, e um fortalece o outro, e juntos vocês fortalecem os filhos e a sociedade, né? O espaço onde vocês vivem e mais além, né? Porque vocês têm o treinamento base. Não sei se vocês querem falar alguma coisa assim para as pessoas entenderem mais o que é. É bem bacana, assim, a gente fez 2 edições, né? A primeira edição foi muitos empreendedores da nossa cidade, porque a gente realmente conseguiu empreender. E quando a gente fala em empreender, não é só uma coisa, tem que ter várias coisas. Se o Emanuel não tivesse bem na época da pandemia, talvez eu tivesse sido uma empreendedora que tivesse falido. Porque eu não ia ter quem me ajudasse. Então é muito importante tu ter calcular os riscos, né, também. Aprender a calcular, até onde dá pra ir. Tu falou, tu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque se tu fizer só uma coisa, talvez seja bom, mas talvez tu leve mais tempo. Entendeu? Então se tu for rápida, fazer multitarefas ao mesmo tempo e fazer bem feito, não é fazer de qualquer jeito. Porque o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz todas as coisas, entende? Um dia eu mandei uma mensagem pra ele. No meu trabalho me fala ontem. aquela Exatamente frase. essa frase que ela falou. Me fala aquela frase. Aí ele assim, que Qual frase? delas? Era essa. Porque eu sempre digo assim, tu é, né? Onde tu é aquela pessoa. Isso que eu falo muito de coerência, sabe? Não adianta em casa eu sou desse jeito, mas quando eu saio... Não, eu sou assim o tempo tem que ser, todo. tem que ter, né, a tua essência. Né? Né? Calma, ele tá quietinho, né? Não. Que ele disse É que que ela te admira. É que ela fala bastante. Fala eu admiro ela. Eu aprendi, Não, cara, é que tá no teu olhar, É que eu isso é aprendi. tão Mas eu bonito. perguntei, né, amor? Tipo, É eu pra sempre fui falar, muito amor? eu era estrategista a tal ponto que a minha estratégia era tão bem feita que às vezes eu não entrava em ação. E a Marcela, ao contrário, a Marcela ela entra em ação sem Antes estratégia de- nenhuma. Ela tem o cérebro. Ela não pensa. Ela não pensa. eu Ela, disse tipo, que ela. não dá tempo. E eu aprendi a trocar a turbina do avião no ar com ela, entendeu? Cara, Ela já monta a estratégia decolou. depois, decola. Primeiro decola. Pessoa assim. E aí foi assim que a gente aprendeu. Então, Incrível, como a gente tá falando da base, por que a base? Porque, tipo, pega a expertise dela, que é o empreendedorismo, das empresas e tal, tudo. Porque perto da experiência dela, eu sou um bebê. Só que agora, trabalhando com a parte emocional, Eu que sou um é lixo. o que precisa, também. entendeu? A Sim. base da base, tipo, tem que ter a parte técnica, mas o empreendedor passa por muita É dificuldade. emocional, eu acho que Mas Entendeu? é aquela muita coisa, gente. né? É uma soma. A resiliência, sim. É né? a A obstinação de tu traçar o teu objetivo e ir atrás daquele O negócio. emocional, eu vou te dizer que eu acho que é a 70% cabecinha, é tudo, ou na até cabeça é 90% tudo. do fracasso da maioria dos empreendedores. Tu quer ver uma coisa? Faz um teste.
durante 21 dias tu acorda todos os dias, mas eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, vai dar, vai dar, vai dar. É o tempo que Eu teu não trabalho com não vai dar, vai ter que dar. Eu sempre falo, Emanuel, nós não chegamos até aqui pra desistir agora, tem até uma musiquinha. Nós não chegamos até aqui pra dizer, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Então, assim, é a cabeça. E se tu acorda ruim, pode apostar que tu já vai tropeçar numa pedra, tu já vai furar o pneu do teu carro, já vai chover e vai ficar frio e tu não levou o casaco, enfim. Então a cabeça é tudo, né? E eu sou muito entusiasmada, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou entusiasmada. Nossa, eu sou... Ai, mas ontem aconteceu uma coisa muito louca. Ele falou over-entusiasmada, do emocional, né? O Emanuel, ele é tão emocional, ele é tão ele consegue organizar tão o sentimento dele. Aconteceu uma coisa na nossa família, lá na família dele, e eu fiquei, Emanuel, não sei o quê. Tá tudo bem, Marcelo. Tu não vai brigar? Não, disse, Tu não Emanuel, e tal coisa. Aí agora de manhã seguiu o assunto, ele, tá, meu amor, tu já falou, como é que tu falou, amor? Tu já falou. Já pesquisou todas as informações, já tá sabendo de tudo, agora vamos trocar o disco, vamos trocar a Troca o vida. disco, meu amor. Eu, tá bom, vamos trocar o disco. Ela com o relatório pronto. Eu fazendo relação aqui, ó. Porque tal coisa, porque veja, estamos trabalhando com fatos, que eu sei. Tá, tu já fez todas as pesquisas, tá tudo bem, ninguém morreu, segue a vida. Que é geralmente outra ponta, né? Que Que ela é extremamente emocional e eu extremamente E racional. aí, se tu é E totalmente aí, emocional, ferra. Não, é o Isso. equilíbrio, Tem né? que ter E se eu sou eu desequilibrado emocionalmente, eu sou muito racional. Então, tipo, pra mim não tem sentimento. Eu vou ser, ou é isso e acabou. E eu tive que aprender a ser mais emocional, deixar minhas emoções, entendeu? Pela bagagem de vida, por tudo que da minha infância e tal. Todos os traumas de infância, porque todo mundo tem trauma. Todo mundo tem. A gente só tem que identificar quais são, mas todo mundo tem. Eu adoro ver quando as pessoas dizem, não, eu não tenho trauma Sou nenhum. bem resolvido. Aham, tá bom. Me dá 5 minutos de conversa contigo que eu te acho um monte. Entendeu? Porque não tem, todo mundo tem. A gente só tem que identificar quais É são. vivência mesmo, a vida é assim. Nossa, a minha cunhada fala, a irmã dele, todo mundo tem suas tretas. Todo mundo tem seus suas cadáverzinhos nos armários. Então a gente tem que aprender a identificar pra não endurecer o Não. negócio, né? Não virar uma pedra. Né? Nem dizer, não, porque o meu coração não pode virar uma pedra. Nossa, eu pra mim tudo tem emoção. Tudo isso também, né? Tudo é muito Bastante. entusiasmante, assim. É tudo muito entusiasmado. Eu até brinquei, eu tive que criar um grupo no WhatsApp pra mim, eu comigo mesma. Ah, mas é a melhor coisa. Porque a A gente minha também... Eu filha- comigo mesmo. ali eu falando e é um Dá até um ETzinho. livro isso, Marcia, eu e eu mesma. E aí assim, eu mando áudio pra mim de A madrugada. minha filha faz isso, a Clarinha. Eu tenho que. Aí a Duda que sugeriu, mãe, quem sabe tu cria um grupo, porque às vezes eu ficava mandando pra ela e pro pai dela, aí pro Carlos, né, com um grupo da família, assim, deixa eu te mostrar, sabia que dá pra tu. Olha, a Duda é muito. Tu sabia que tu pode criar um grupo no WhatsApp? Tu grita contigo. Tu sozinha? Tu fala E eu, contigo mesmo. ela me ajudou, eu montei. Aí A de Duda é madrugada. incrível, né? Gente, é sério, se vocês pegarem, tá lotado. Tá lotado de coisas que eu mandei pra mim, que eu acordo com aquilo Uma e eu ideia. preciso. Então aí, tipo. Aí tu anota. E aí eu vou. Não, eu mando pro grupo. Eu comigo mesma, entendeu? Ótimo. Então, assim, às vezes é isso. É Gostei. só Tem criar. teu grupo teu, Vou tem ter que ter fazer teu meu grupo. teu. Tem que ter, gente. A gente tem que, né? Às vezes, assim, não pode esperar que o outro nos coloque pra frente. Né? Porque às vezes É. o outro não tá afim também, tá tudo Não, e às bem. vezes nem o outro tá tão pra frente, Nem o outro. assim, né? Então, assim, às vezes tu tem que. Eu sempre uso uma frase no nosso aniversário de casamento, a gente tá 18 anos junto, mas de casado 16, né, amor? É isso que a gente fez, ou 15, né? 15. Diminui Eu um sempre pouco, né? eu falo, nem todos os dias está bem, mas tá tudo bem. É assim vai mesmo. ter dias que não vai estar bem, mas tá, é assim mesmo, segue que é assim. É isso que, assim, é tão legal vocês trazerem isso justamente, assim, porque eu sei que as pessoas vão lá ver o Instagram de vocês, vão ver as Sim. histórias, mas é tão bonito saber como é que chegou nisso, né? E óbvio, assim, tem todas as histórias por trás das histórias, né? E que a gente escolhe mostrar, né? O que eu vou contar? Eu vou contar uma história de sucesso, né? Mas, assim, existe toda uma história de construção, existe todo um caminho que se percorreu. E ainda vai ter muitos outros caminhos, porque vocês já devem estar mirando lá na frente, né? Ah, sim, o plano tá bem traçado, né? E é muito legal, porque o Emanuel, como ele é muito estratégico emocionalmente, né? Ele é muito estratégico, ele consegue, então, identificar muito claro o que ele vai colher. Pra ele é muito claro onde ele vai estar. E pra mim tá tudo bem. Inclusive, ontem a gente teve uma conversa, falei, amor, olha só, deixa eu te explicar. Eu também preciso estar bem aqui na nossa casa, porque além de tudo isso, eu sou a dona da casa.
Eu que vou no mercado, inclusive tá bem desafiador ir no mercado de 2 muletas, tá bem desafiador. As meninas não estão ajudando. Elas ajudam. A Martina Não, mas empurra as o tuas carrinho. muletas. A coitadinha da As Mary e muletas. da Jane, elas estão meio cansadas já. Daí a Martina empurra o carrinho, então eu sou a dona de casa, né? Eu faço tudo. Mas eu preciso estar bem lá no nosso ambiente da nossa empresa e às vezes eu não consigo acompanhar ele, porque ele viaja muito. Ele amanhã, domingo, talvez esteja em Florianópolis, São Paulo e Caxias, e eu não posso, porque eu tenho a minha rotina da nossa casa, das nossas filhas. E ele precisa que eu esteja bem. É o teu ponto de equilíbrio, né? Porque eu só consigo me aventurar, mas isso foi uma coisa que a gente se comunicou assim, o que vai acontecer? Eu falei pra ela, vai acontecer isso aqui nos próximos 5 anos da minha vida. É isso aqui. Dei ano a ano o que vai acontecer. Só que eu só vou conseguir, eu sentei as 3. Ela, Clara e a Martina. Vai acontecer isso na vida do pai. E os pais só vai se aventurar se vocês embarcarem nessa comigo. Elas, não, pai, tamo junto, vamos embora. Marcelo, não, vamos lá, então tá. Cara, Então isso é o máximo. é pau na máquina agora. Entendeu? Porque eu sei, eu sei que as minhas filhas estão bem, porque estão com a mãe. E elas estão sabendo, né? Nada nada é escondido, tipo, tudo não, não, e o pai tipo tá assim, não é uma trabalhando. surpresa, ó. É muito esse- engraçado, às vezes o Emanuel tá numa mentoria e a Martina É uma começa a parceria falar. muito legal. Louca, que o pai tá numa mentoria, fala baixo. É uma parceria muito legal, né? Mas é que todo mundo tem que se envolver. Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente se tu quer criar um projeto que envolva outras pessoas. Primeiro tu tem que conseguir convencer quem tá do teu Com lado. certeza. Né? Convencer que eu digo assim, tipo, A gente falou sobre isso Acreditar, um né? dia, né? Eu acho que eu te né? falei Eu acho assim, ainda. enquanto a pessoa que tá do teu lado, tu tem que ver, ou se tu não conseguiu fazer que a pessoa acredite, é porque tu ainda precisa melhorar aquela estratégia, ou tu não tá do lado da pessoa certa, né? Mas pensar nisso, né? Assim, de forma prática mesmo. Vocês acham que isso é uma coisa que a gente pode ensinar, assim, tipo uma disciplina na escola? Tipo, uma disciplina pra vida? Hoje tem uma disciplina Se assim. tiver desenvolvimento pessoal na escola, se fosse uma matéria que tu viesse trabalhando nas crianças desde cedo, com certeza. Com certeza. Trabalhar a autoconfiança nas crianças desde cedo. Seria muito É, a interessante. gente Conjunto trabalha com os pais muito no também, esporte. né? No esporte a gente trabalha muito, tanto no jiu-jitsu quanto nas Seria outras bem atividades que a interessante. gente trabalha lá, que é o balé e a ginástica. A ginástica é muito bom. Porque tu pensa que uma menina não tem medo de fazer um espacate e se machucar? Não tem medo de fazer uma estrelinha e se machucar? Ah, e a atividade Sim. física, tu tem a percepção corporal, que é muito importante, Então a né? gente fala, tu consegue sim, tu consegue. Se a fulana Mas consegue, eu tu também falo consegue. isso normalmente na minha casa, porque eu tenho uma das filhas do meio, né? Que ela sempre diz pra mim, mãe, não consigo. Consegue. Aí eu digo Se pra ela alguém assim, consegue, se eu tu também- consigo, tu também por que que tu não consegue? Eu sempre falo isso, isso pra aí. eles, e eles sempre vão e Somos tentam... todos iguais, fomos feitos todos da mesma forma. Gente, assim, o objetivo desse podcast, entre outros tantos, né, é justamente, assim, contribuir para que as pessoas possam ser pessoas melhores, sabe? Que as pessoas possam encontrar aquilo que faz o olho brilhar, acordar de manhã e querer continuar, né? Não, eu achei uma inspiração aqui. Então, Outra, assim, exatamente, outra. assim, eu tô muito feliz que as pessoas que estão se conectando, eu sempre gosto de falar de conexão, porque eu Sim. gosto desses termos de conexão. E as pessoas que estão vindo, primeiro a gente recebeu o Emanuel, que eu conheci, né, num outro propósito que a gente está trabalhando juntos, e de repente ele falou tanto em ti, a gente disse, a gente precisa conhecer. Então, assim, eu quero agradecer, né, vocês vieram lá de Charqueadas. Lá de Gente, Charqueadas. ali de Charqueadas, né, porque Pertinho. Porto Alegre é um pulinho. Mas agradecer a disponibilidade de vocês e principalmente em trazer a história, né? E Dividir, né? dividir com tantas pessoas, né? Questões de vocês, assim. Então, eu quero agradecer de verdade, de coração, por vocês terem aceitado esse convite, de fazer parte. Agora vocês já fazem parte da nossa adorável Legal, rotina. Muito legal, muito legal. Adorei a E bonequinha. ela Tá sou cara. eu. Adorei. É assim, É a nossa essas querida. portas aqui, elas estão sempre abertas Obrigada. para todo e qualquer projeto que vocês queiram compartilhar, porque eu tenho certeza que sempre vai ser uma oportunidade de a gente aprender juntos. Com certeza. Então venham sempre que quiserem, é só dizer, eu tenho coisas. É Só só falar de mim, eu muito tenho obrigada. coisas E de antemão a gente já pra te contar. convida, tá? A nossa empresa vai fazer o 3º Illuminati Festival na nossa cidade, no Clube Tiradentes. É um evento bem Ai, legal, mentira. onde eu e o Mentira. Emanuel a gente lidera, né? É um evento para mais ou menos umas 1000 pessoas. É onde as crianças se apresentam, daí encerra um ano. O Emanuel troca a faixa dos alunos dele, é bem legal. As meninas do balé dançam. Esse ano é Disney, tá? Sim, existe um final feliz no festival, é muito lindo. Então vocês estão convidadas, vai ser no Com dia 20 de certeza. novembro. Leva tua amiga lá, vai lá, Vamos leva a tia Gabi. todas. É bem legal, é um evento Tia bem Gabi bacana. tem que ir, ó, E ele vai é amar. gratuito, tá? Ele não é um evento com fins lucrativos. Ele é Massa. pago todo Lindo. com o que a gente faz? A gente faz ações
Então agora a gente vai ter um galeto, os pais fazem o galeto, as mães fazem a maionese, a Pode gente me entrega, avisar pega lá a que a gente grana já e convida já paga o geral. clube, já paga som, não sei o quê. E agora já começa a função de roupa, mães, negócio seguinte. Cara, isso três parcelas movimenta de- toda a cidade. 3 parcelas de R$30 e vamos. Então, assim, vão acompanhando que vai ser Depois bem já, legal. a gente já Não, deixa o com certeza. serviço, já explica pra todo mundo, principalmente pra quem... Porque muitas pessoas que assistem o canal, elas não são daqui do Rio Grande do Sul, não são de Porto Alegre, mas elas se inspiram nessas ideias. Claro. Então, muitas pessoas às vezes vão entrar em contato contigo, mas Pode me entrar. fala sobre essa ideia, como é que é? E levam, então essa sempre é a ideia, né? E as pessoas que são daqui, a gente dizer, vai, cara, vamos lá, vamos Sim, entender, vamos claro. compartilhar isso, vamos ver o que está acontecendo. Porque é assim que a gente faz as coisas acontecer, né? Espalhando boas ideias. Né? A gente não tem que guardar, né? Ah, não, Sim. fui eu que criei. Não interessa. É bom, vamos espalhar. Eu fico Dividir, feliz. né? Sabe o que eu Não ser digo? egoísta, eu adorei Sabe a quando é que eu sei que a coisa deu certo? Quando as pessoas copiam. Sim. Esse é o meu segredo de sucesso. Se eu vi que estão copiando, cara, é pra mim. Deu. É a realização da minha vida. Deu certo. Copiou, tá certo. Um dos grandes mestres da internet, o Paulo Vieira, falou: eu adoro que as pessoas me copiem, só não gosto que elas não falem que estão copiando de mim. Falou isso. Gente, muito obrigada. Não sei Obrigada. como é que nós estamos de Estamos aqui, tempo, bom, meninos. O do pessoal Doze está aí. lá assistindo do lado de fora lá. O Emanuel, quero convidada, encerra aí então. Diga É, aí, Manuel, fala faz aí, as honras. Fala aí, diga. Fala tu agora. Encerra. O que a gente vai encerrar? O que eu posso dizer que, né, independente de ser relacionamento, ou ser qualquer coisa, é comunicação. Se comunique com seu esposo, sua esposa, seu namorado, seu cônjuge, com seus filhos, seus amigos, se comunique. Fale. 90% de todos os nossos problemas que a gente tem na vida hoje é por falta de Explique. comunicação. Porque Né? a gente não fala o É. que deveria falar. Porque tem medo de magoar a outra pessoa. Mas não, quando eu não falo, eu não estou magoando a outra pessoa, eu estou me magoando. E aí é igual tomar veneno. Então a gente sempre tem que procurar se comunicar da melhor forma possível, porque é isso que vai tanto agregar para outra pessoa quanto para ti mesmo, para o teu desenvolvimento, para o teu autoconhecimento, desenvolver como pessoa, como mãe, como pai, com qualquer posto que tu ocupe nesse plano terreno, vai ser dessa forma. Eu sou suspeita porque eu adoro falar, né? Vim da família de falar de tagarela. O meu objetivo agora, é aprender a me comunicar bem, a me expressar bem, para ser compreendida por um maior número de pessoas possíveis, né? Então, isso também são coisas que a gente vai trabalhando, né? Então, eu concordo contigo, eu quero mais que as pessoas falem. Eu digo, me manda áudio. Mandem-me áudio, fala o que tu tá sentindo, me diz. Gente, muito obrigada. Obrigada de coração. E é isso, minha gente. Vou me despedir de vocês. Terminando mais um podcast da Adorável Rotina. Terminando esse, mas sexta-feira que vem já temos outro. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se ainda não são inscritos, ativar o sininho das notificações para o YouTube te lembrar, né? Não deixar tu esquecer que toda sexta-feira, mas pode vir certeiro que toda sexta-feira às 19 horas vai ter podcast da Adorável Rotina, sempre com convidados incríveis. Quero agradecer a Nath. Pra mim foi um prazer. Muito obrigada, Nath, por estar aqui junto com a gente, por fazer parte dessa nossa adorável rotina. O Emanuel, que já faz parte. A Marcela, que agora também é a mais nova na adorável Já tô rotina. Que seguindo depois lá. que chega, não sai mais. Não sai, show de bola. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Vejo vocês, então, no próximo programa.